Paz seja convosco. Então, hoje nós vamos falar sobre arrependimento ou remorso. Em Mateus 26, no versículo 31, Jesus fala assim com Pedro, né? E também com todos os seus discípulos que estavam ali, naquele momento em que eles estavam orando. Todos vós, esta noite, se escandalizarão em mim. O pastor será ferido, e as minhas ovelhas do meu rebanho serão dispersas. E Pedro diz ao Senhor: Senhor, ainda que todos façam isso, eu nunca o farei. E Jesus responde a Pedro assim, né? Pedro, nesta mesma noite, antes que o galho cante 3 vezes, tu me negarás. Então, assim, quando Jesus estava ali no monte orando, né? Ele estava ali se preparando já ali para chegada dos soldados, né? Para prender ele. Então Jesus disse isso para seus discípulos, que as ovelhas do rebanho dele seriam dispersas, né? E que o pastor ali do seu rebanho seria ferido. E já no versículo 75, né? Pedro ali, ele já um pouco mais adiante ali, né? Ele já se lembra ali das palavras que Jesus disse para ele, porque Pedro ele chega ali pela terceira vez a negar Jesus, né? E aí Jesus, ele pensando no que as palavras que Jesus disse para ele chora e começa a chorar aí amargamente, porque ele lembra, né, da terceira vez em que o galo cantou e Cristo falou para ele que a terceira vez que o galo cantasse seria as vezes em que ele negaria Jesus ali. Então ele chora amargamente ali, né? Porque ele se lembra e se arrepende ali profundamente ali do que ele fez, né? Já ainda no monte, ainda aí no versículo 46, né? Jesus ele fala ali que é chegada a hora ali do traidor, antes, né? Bem antes, um pouquinho aí. E aí no versículo 48 aí de Mateus, você tem aí, no livro de Mateus, né, 26, você tem aí quando Judas diz assim: darei um sinal, e aquele que eu beijar é o que vocês prenderão, né? Então Judas ali dá o sinal ali de que ele iria trair Jesus, né? E aí, no decorrer aí, quando Judas ali, ele dá esse sinal, né? E aí ele vai lá e dá um beijo em Jesus, chama ele de mestre, né? E aí os soldados vai lá e pega ele. E já no capítulo de Mateus 27, no versículo 4, Judas diz assim: pequei, né, traindo sangue inocente, né? Pequei contra sangue inocente. E aí os soldados que estavam com ele dizem assim: o que importa? Isso é contigo, né? Ou seja, em outras palavras, foi você que fez isso, foi você quem traiu, não foi nós. Então não temos nada a ver com isso. E aí Judas, ele pega as moedas ali, né, que ele teria traído Jesus ali, pega aquelas moedas e joga ali no templo, né? E sai dali e vai se enforcar, né? Vai tirar ali a sua vida. Então assim, Pedro, ele se arrepende amargamente, né? Ele se arrepende, ele se prostra ali, ele começa a chorar, é, pedindo perdão, né? Porque ele negou ali Jesus. Agora Judas, não. Judas, ele já sente aí um remorso, né? Porque ele sentiu aí a culpa dele ter pecado, né? Aceitado dinheiro ali para tirar a vida de um inocente, né? Então ele já sente culpa, ele já sente remorso. Ele sentiu ali nele, né, o peso da consciência, o peso na cabeça dele ali, né? Sentindo culpa, sentindo remorso, porque ele não se arrependeu. E é tanto, ele sentiu tanta culpa, tanto remorso, que ele não sai dali, ele sai dali, né, e ao invés, ou seja, se ele tivesse se arrependido, né, eu tô dizendo, né, se ele tivesse se arrependido ali, ele teria se prostrado ali mesmo, né, e teria pedido perdão, teria se derramado ali, eu acredito que ele seria perdoado. Mas aí não, ele, né, sai para lá e joga o dinheiro para lá e sai. E aí o que que tem? A culpa que ele carregava sobre ele, né, foi tão grande que ele vai ali e tira a própria vida. Ou seja,
Ele, em momento nenhum, ele pensou em se arrepender, ele pensou em tirar aquele peso, aquela angústia, né, de dentro dele. Pensou em se arrepender de coração mesmo. Ele não, ele sentiu apenas culpa, ele sentiu o peso da culpa ali, e qual levou ele ali para a morte, né? E aí a gente vê a diferença aí entre o arrependimento, né, e entre o remorso, né? E assim, a gente também, cá para nós, né, a gente tem na mente da gente o seguinte, que nós, quando nós pecamos, quando nós erramos aí, quando nós pecamos diante de Deus, nós temos aí o nosso Senhor, né, que é o nosso Deus, que é o nosso juiz, é Ele que morreu lá na cruz por nós, para nos libertar, para nos purificar, para tirar de nós todo o fardo, toda a culpa, né? Então, assim, o Senhor, quando nós nos arrependemos, o Senhor se alegra com o seu arrependimento. O Senhor, ele se alegra quando um pecador se arrepende, né? O coração do Senhor, ele se alegra e tem alegria no coração do Senhor. E quando um pecador, ele às vezes, ele sente remorso ao invés de se arrepender, é ruim, porque quando você se arrepende, você não volta mais a praticar os mesmos erros, né? Você não, se você pecava, você não volta mais ali o ato daquele mesmo pecado. E quando você sente remorso, infelizmente, você volta aí a estar fazendo a prática, cometendo, né, os mesmos erros. Ou seja, você não se arrependeu, você simplesmente teve um remorso. Porque se você volta a praticar os mesmos erros, os mesmos pecados, ter as mesmas atitudes, isso não é um perdão sincero, isso não saiu do seu coração. Porque quando você se arrepende definitivamente, quando você se prostra, quando você se derrama diante do Senhor ali em um arrependimento profundo, você não volta a estar praticando os mesmos pecados, você não volta à prática aí dos mesmos erros. Tá? No livro de 2 Pedro, né? 2 Pedro 2, no versículo 22, fala assim, ó: desde modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou à sua própria lama. Então, ou seja, um remorso, ele causa isso, né? O arrependimento, não. O arrependimento, ele traz renovação e você passa a ser uma pessoa aí lavada pelo sangue do Cordeiro que foi morto lá na cruz do Calvário, para te lavar, para te purificar, porque quando você se arrepende, esse sangue, ele cobre você e você é totalmente aí lavado e não volta à prática dos primeiros erros. Você não volta a recolher o seu vômito. Você não volta para o mesmo chiqueiro na onde que estava lá a lama, tá? Que Deus abençoe, né? E que o Senhor nos dá força para sobrevivermos, para continuarmos, né, a nossa luta aqui pela nossa salvação, e que o Senhor nos ajude a cada dia nos arrepender, a cada dia mais e mais dos nossos pecados, para estarmos, né, diante dele, com ele, para quando ele voltar e aí estar conosco, que não será muito mais demorado, né? Porque já está voltando, o nosso Rei Jesus já está voltando, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Tenha arrependimento, não remorso.